Olá, eu sou Naira Ciotti, esse é o projeto Lousas Vermelhas e nós estamos fazendo uma revisão do momento síncrono da aula de Estudos da Performance 1, que foi ministrada ontem, pela manhã. Nós discutimos basicamente os conceitos fundamentais da performance, dos estudos da performance nesse módulo da disciplina. E pretendemos fazer com vocês tanto atividades teóricas quanto experimentos práticos, na medida que nós possamos compartilhar esses experimentos via telemática, como nós estamos fazendo as aulas agora na universidade. É importante lembrar que a presença, tanto a presença lá no momento síncrono, quanto assistir esses vídeos e depois comentar no dia posterior é muito importante, prova que vocês estão interessados na disciplina e para mim é uma maneira de criar diálogo com a classe, tá? Bom, gente, então vamos lá. Ritual, Play and Performance. Os estudos da performance, como a gente falou no início da disciplina, eles são americanos, surgiram nos Estados Unidos com a proposta de reunir várias linguagens. Os cursos de teatro já clássicos da Europa, aqui no Brasil, mas nos anos 70 acontece esse movimento do surgimento dos estudos da performance, que é uma maneira de ampliar o escopo, né, o corpus da discussão da arte, né, das artes cênicas, digamos assim. Então foi considerado primeiro uma virada performativa, como a gente chama, né? Acontece essa virada performativa nas teorias. Então eu vou falar para vocês basicamente do ponto de vista de um dos criadores dos estudos da performance, que é o Richard Schechner, mas o que ele aponta que fez surgir esse pensamento, que é a ideia dos antropólogos, basicamente do Victor Turner e do Van Gennep. Hoje eu vou falar bem rapidinho, vai ser uma aula bem curta. Então, o Schechner tem produções de 73, 82, 85, 88, 94, 2002, né? A obra dele se encontra, como eu falei, relacionando a arte com as ciências humanas e com a biologia. Então, os cruzamentos são diálogos entre antropologia, psicanálise, filosofia, ciências cognitivas, né? Além daquele nosso estudo do teatro, para além do teatro. E o que nós vamos ter de interessante é que alguns conceitos vão ficar melhor destrinchados, né? Aumentar o conhecimento a partir desse cruzamento, principalmente no que se refere a ritual e jogo, que são os dois conceitos que estão implícitos em performance e performatividade, tá? Então, eu acho que essa é uma das grandes contribuições do Schechner, ele ter mostrado para a gente que existem muitas formas de estudar teatro, arte e poder cruzar as linguagens, né? Basicamente, tem um livro que eu vou comentar bastante, que é A Floresta dos Símbolos, do Victor Turner, porque a partir dessas sacadas do Turner, desse livro e de outros, desse antropólogo inglês, a gente vai conseguir acompanhar os primeiros passos desse estudo, né? Então, o Turner, eu estou falando da produção de 82 e de 88, ele constrói a teoria da performance, a antropologia da performance, desculpem, que é uma antropologia da experiência. Na aula, a gente parou nesse momento e começamos uma grande discussão. Mas aqui eu vou seguir em frente, porque eu quero mostrar todos os slides para vocês. Então, é uma proposição teórico-metodológica, falar de antropologia da performance, né? E o que ela traz de muito louco, de muito novo, é que ela parte da ideia de drama, como uma analogia da nossa vida social. Então, vai ser chamada de teoria do drama social, né? Que a vida é drama, que a vida é um drama, todo mundo acho que sabe, todo mundo que vive sabe que tem vários dramas que a gente enfrenta na vida, né? Mas
ver as dinâmicas da sociedade a partir do ritual e do teatro, criar essa ponte, quer dizer, ver drama social em todas as sociedades, vai ser uma grande virada, como eu falei, né? Partindo da ideia do que os seres fazem em sociedade, e não de pressuposto do que o que é uma sociedade. Então, a partir dessa experiência, se percebe que nossa vida social ela é permeada de drama e de ritual, né? Para isso, a metodologia da época, Faria, fez o quê? Ele está construindo essa nova metodologia, então ele teve que usar a metodologia anterior. E a metodologia anterior era o quê? Observações em campo. Então ele é antropólogo da Sociedade Inglesa de Antropologia e vai estudar uma comunidade tradicional na África chamada Ndembu. E aí ele percebe lá que está assim, que ele percebe rituais. Como é que ele percebe esses rituais? É um outro livro que ele conta essa história, né? Mas seguindo aqui, esses rituais, eles estão associados à ideia de um retorno a um equilíbrio que foi perdido, ou por um indivíduo ou por um grupo. Pode ser uma perturbação de uma família, uma mulher infértil, como eles são exemplos dele, ou o nascimento de gêmeos que vão causar uma desestruturação na família, financeira na família. Ele vai falar que esses rituais são singulares, né? Dependem de símbolos, né? Como é que esses símbolos são mostrados por esses grupos. As questões a serem destacadas são as relações da definição geral do conceito de ritual, né? Porque ele, estudando no Ndembu, ele ampliava para o geral. Então, eu estudo o ritual nessa comunidade e amplio para todas as comunidades. Então, em Floresta de Símbolos, Aspectos do Ritual no Ndembu, o Victor Tanner tem uma edição de 2005, mas o livro é de 74. Ele destaca diversos aspectos da riqueza simbólica dos rituais no Ndembu e depois vai estudar isso também no processo ritual. Então, como eu falei, 82 e 88, o Tanner está escrevendo que a definição do conceito de ritual pode ser discutida não apenas para eles, mas a todas as atividades humanas. O ato ritual é uma manifestação povoada de simbologias e representações que podem estar associados a cosmogonias. Veja só, certos rituais estão associados a cosmogonias, mas outros não estão ligados a cosmogonias, eles estão diretamente ligados ao que está rolando naquela sociedade, né? A coisas objetivas, a coisas materiais. E aí a gente tem dois jeitos de ver ritual. Olha que interessante. De um lado, o ritual vai ser realmente o que a gente conhece por ritual, no senso comum, mas filosoficamente, a partir da virada, né, da virada performativa, o ritual começa a ser observado em cada lugar da rua, né? Em cada momento da nossa vida cotidiana. Há rituais acontecendo. Não dá para discordar disso, né? Então, o que é o ritual na cotidiana? É um momento diferenciado da realidade. Isso é bem importante, né? Ele vai usar o ritual a partir de um outro antropólogo, que é o Van Gennep, né? E ele fala assim, o que torna esse momento diferenciado da realidade? É o fato de que você passa por fronteiras, você atravessa comportamentos de um lado para o outro. Você faz uma coisa e depois passa a fazer outra. Quem é que faz esses rituais, né? São seres que estão na liminaridade. São seres que são personas, porque eles estão ora num lugar, ora num nível de realidade, ora num outro nível de realidade. Ora, eles estão fazendo experiências, ora eles estão vivendo normalmente. Então são figuras liminares porque a qualquer momento elas podem virar no caboclo. Pronto, falei, uma figura liminar já. Não queria.
Então, como é que o Wangnep vai estudar ritual? Ele vai estudar ritual a partir dos ritos de passagem. E o que são ritos de passagem para ele? São mudanças de posição, de lugar, de estado, de idade, e que trata-se de sair de uma posição, de uma condição estável e ficar numa condição instável. Esses ritos de passagem ou de transição, eles sempre são estruturados da mesma maneira. Para o Victor Turner, que estudou vários, era um grande teórico, né? Todos os ritos de passagem têm a ver com separação, com margem e com agregação. Então eles são dialéticos, digamos assim. Todos eles têm a ver com alguém que não consegue mais viver do jeito que vivia, se separa, passa um tempo isolado ou passa um tempo fazendo coisas que nunca fez e depois volta através de um outro ritual e é agregado novamente no grupo, né? Os atributos da liminaridade ou das personas liminares são sempre ambíguos, né? Eles escapam da rede de classificações que determinam localizações, ordenações na estrutura social. As entidades liminares não estão nem aqui e nem lá, e exprimem-se por uma rica variedade de símbolos, e a liminaridade é comparada ao estado interino, à invisibilidade, à escuridão, à bissexualidade, aos eclipses lunares e solares e aos períodos de pandemia, diria eu agora. Bom, como é que os grupos se manifestam nesses estados, desses ritos de passagem e nessas liminaridades? Como comunidades, como comunitas. Pessoas que não... Na aula foi falado do terço de São José, né? Então, as pessoas que participam de um terço de São José não se conheciam antes ou não andam juntas, mas no momento do ritual elas formam uma comunidade única, né? Que mistura, segundo ele, mistura submissão e santidade, homogeneidade e camaradagem. É um momento que está situado, quando se forma essa comunitas, fora e dentro ao mesmo tempo, né? É muito legal. Ela é uma estrutura profana, porque ela quebra os vínculos sociais já estabelecidos. Então reza o patrão e o empregado, reza a madame e a faxineira, reza o motorista e o cobrador, reza, enfim. Esses papéis pura e simplesmente não funcionam no ritual. Ninguém vai falar, você aqui, né? Ele vai falar assim, engraçada, como se na nossa vida tivessem dois modelos de relacionamento humano, né? Alternantes e justapostos, que isso é muito importante, inclusive são conceitos bons para a gente incluir nas aulas de performance futuramente. No primeiro, a gente sabe que a sociedade é desse jeito que é, né? Ela é um sistema estruturado, diferenciado, hierárquico, de posições político-jurídicas econômicas. Mas no segundo, que é esse momento liminar, a sociedade é considerada como um comitatus não estruturado, um grupo não estruturado e indiferenciado, uma comunidade de indivíduos iguais que se submetem em conjunto à autoridade dos anciões rituais. Eu sou uma anciã ritual já, acho. Gostaria. Então, a própria vida da gente, aquilo que a gente sempre fala na aula de teatro para todos vocês, quanto mais vida vocês tiverem no corpo de vocês, quanto mais vocês experimentarem gestos, sons, vozes, textos, conhecimento, cor, luz, quanto mais experiência de vida cada indivíduo tem, mais ele está exposto a essa estrutura de alternação entre comunitas, estados e transições. Estamos todos à mercê disso, né? E a gente já viu como resultado da tarefa, que é a tarefa de vocês, que eu pedi fotos de figuras liminares, que as pessoas já perceberam isso, que na vida delas, na experiência delas, por isso elas se autofotografaram em estados liminares.
É muito importante essa ideia do liminar, como vocês já devem ter sacado, e do ritual. Num livro de 2011, o Van Gennep, citado pelo Tanner, ele fala assim, que o momento ritual, ele é precedido de uma separação. Quer dizer, você vai para o Terço de São José, você não vai trabalhando, levando as coisas, você se separa da tua... Ó, gente, acabou, não vou mais trabalhar agora, tá? Vou rezar. E ele se separa também se agregando ou se reintegrando depois à sociedade. Depois que ele termina o ritual, ele segue lá a vidinha dele, né? Mas o que interessa é entre as duas pontas, o in-between, que a gente fala tanto na performance, né? Então, esse momento é o que chama atenção, o momento que fala assim, estou indo para o ritual, vamos? Porque essa passagem transforma totalmente você. E se esse ritual precisa ser preparado com muita antecedência, tem comidas, tem que fazer compras, tem que preparar os músicos, ensaiar os bailarinos, preparar as roupas. Quanto mais complexo for o ritual, mais tempo de isolamento, mais tempo naquele lugar que você... eu acho que eu nunca estive, mas eu já estive em set de filmagem. É aquela ideia de você estar no barracão antes do carnaval. Você não está em lugar nenhum, você está preparando o ritual. Você não é exatamente aquela pessoa, você assumiu uma função ali. Você é quem vai tirar a pena da galinha para preparar a galinhada. Você ganha até nomes específicos, né? Dependendo da função que você assume no ritual. Novos nomes. Então é muito importante a ideia de que o liminar, estar nesse estado liminar, traz pra gente no teatro e na performance, que é a possibilidade de se transformar. Não apenas formalmente nas nossas religiões, como eu falei, o Terço de São José, né? Ou podia ser qualquer outra religião, mas na verdade na nossa própria cultura, nas camadas mais divergentes e profundas. E é aí que está o drama social. Vamos ver se eu continuo rapidinho. Esse texto, ele foi lido, o Ritual Schechner e a Performance, foi uma leitura minha da Regina Miller, que é um texto dela de 2005, né, um artigo, e do Victor Tanner, chamado O Processo Ritual, Estrutura e Antiestrutura. E também mostrei para vocês a Floresta de Símbolos, do Victor Tanner também. Ainda não mostrei o Schechner, próxima aula a gente vai falar nisso. Espero que tenha ajudado vocês e eu deixo um beijo aqui. Tchau, tchau.